meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, a aula de número 39. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações, fixem melhor o conteúdo e após a nossa aula vocês possam então responder às atividades propostas. Então não deixem de ter ali esses materiais em mãos, porque eles fazem parte, da nossa aula então, beleza? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da distribuição da água, das águas no planeta. Hoje vamos falar sobre águas continentais. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre outros tipos de água, outras distribuições das águas também. Hoje o nosso foco vai ser as águas continentais. Então qual é o nosso objetivo? Reconhecer a distribuição das águas continentais no planeta. Então como que está distribuído, nos continentes essas parcelas de água? Então vamos descobrir. A distribuição da água, sua distribuição no geral. É comum que muitas pessoas, ao observarem o planeta, eles considerem que ele seja, na verdade, o planeta água e não o planeta Terra, Porque visivelmente ali, a superfície do planeta é composta em sua maior parte por essa substância, por água. Se a gente vê do espaço o nosso planeta, as porções de água elas se destacam, Elas são muito maiores que as porções de terra. Mas como que ocorre essa distribuição? Onde há mais e onde há menos água no mundo? Qual que é o tipo de água, que predomina? Com tanta água no mundo, por que tantos morrem de sede? Por que as pessoas ainda sofrem com as secas, A gente vai descobrir, então, a partir dessa sequência de aulas que a gente vai ter. Então, apesar de, visto do espaço, as porções de água, elas se destacarem, a gente precisa lembrar que são essas águas que estão em superfície, são as visíveis, Essas porções de água. Porém, internamente, o planeta ele é composto por outras camadas, que fazem então com que ele tenha esse nome planeta Terra, Não é só a água que a gente tem no interior, a gente tem mais camadas então de terra e outros materiais ali que compõem o planeta. Então, visivelmente, sob a superfície, realmente a gente tem muito mais água do que continentes, as porções de terra firme. As águas continentais, então. A maior parte da hidrosfera do planeta, lembrem das camadas, A hidrosfera é a parte ao qual as águas, elas compõem essa esfera do planeta. Então, a hidrosfera do planeta, ela é 97% água, composta de água dos mares e dos oceanos, que por serem extremamente salgadas, são impróprias para consumo. Então, 97% da hidrosfera das águas do planeta é água, porém água salgada. Então, a gente não consegue consumir esse tipo de água salgada. Em alguns locais, se pratica a dessalinização da água, mas esse processo é caro e é pouco eficiente. Sendo pouco praticado, então, Então, a dessalinização da água é possível, porém é um processo caro, então ainda não é viável economicamente para ser praticado em larga escala, para que o mundo todo possa ter esse consumo. Da água que resta, então, desses 97%, da água que resta, 71% dela está em forma de gelo nas calotas polares, os outros 29% estão distribuídos em águas subterrâneas, rios, lagos e a umidade do ar. Então, a gente tem que ver aqui, 97% é água salgada, é água que a gente não consegue consumir. Desses 97% vai sobrar 3%. Desses 3%, então, a gente coloca ele como proporcionalmente, como se fosse 100%, então, como que fica a distribuição desses 3% que é água doce, que é água que é possível consumir. Então, 71% vai ser água congelada, 18% vai ser água, então, de depósitos subterrâneos, 7% de lagos e cursos d'água e os outros 4% é a umidade do ar. Então, os 3% que estão disponíveis para consumo humano e atividades econômicas no geral, eles estão distribuídos dessa forma aqui. Os outros 97% é água salgada.
As águas continentais, então, são aquelas que estão presentes na superfície da Terra. Então, aquelas que estão no continente. Então, a gente desconsidera as águas, então, oceânicas, são as que estão em superfície terrestre. Do montante de água que existe no planeta, então, do total da água existente no planeta, uma pequena parcela está em regiões continentais. Essas águas são distribuídas em rios, lagos e geleiras. Então, de todos, dos 100% de água, 97% vai estar nos oceanos, e é esses 3% aqui que estão distribuídos nessa faixa aqui, que fornecem, então, que fazem parte das águas continentais, são aqueles outros 3%. As águas continentais são mais consumidas pelos seres humanos, né? São as nas mais diversas áreas e atividades, né? Porque elas são predominantemente água doce. Então, elas são para consumo, são para higiene, são para agricultura, para as atividades econômicas no geral, a gente acaba utilizando a água doce. Para geração de energia, lembram da nossa aula anterior ali, de geração de energia, né, de minerais energéticos, que a gente viu a questão das hidrelétricas, também são as águas doces, são as águas dos rios. Então, a água que está as águas continentais são as mais consumidas pelos seres humanos. Então, o primeiro ponto ali, a gente viu que elas estão distribuídas em rios, lagos e geleiras. Então, os rios, eles são cursos naturais de água doce que correm, né, sobre os continentes e sobre ilhas. São muito importantes para a sociedade como um todo, porque é a partir dos rios que a gente tem água para consumo, alimento, possibilita a geração de energia elétrica, é possível a navegação, então o transporte acontece pelos rios, irrigação para as áreas agrícolas, então assim como nós consumimos as plantas, a agricultura também precisa do consumo de água, além do lazer, né, para pesca, a gente nada nos rios, a gente pesca, nada, tem várias outras atividades, rafting, né, que é feito ali nos rios também. Então, os rios, eles têm as mais variadas funções, né, nós, seres humanos, encontramos muitas funções para os rios. Em geral, né, as águas de um rio, elas se formam de fontes subterrâneas que afloram, então são águas que vêm à superfície, né, vêm ali no solo, e do escoamento superficial da água da chuva. A exceção é o rio Amazonas, que ele nasce do derretimento dos gelos dos Andes peruanos. Então, o rio Amazonas vem de uma altura e vem descendo, né, a partir desse derretimento das geleiras, ele desce, né, essa água desce e forma, então, o que nós temos, né, que é o rio Amazonas, esse enorme rio. Então, aqui, né, só exemplificando um rio aqui. Um rio, ele corre sempre de áreas de maior altitude, onde ele nasce, para áreas de menor altitude, onde está a sua foz, né, ou então a desembocadura, que é onde ele vai terminar. Onde ele termina pode ser junto de um oceano, junto de um mar, ele vai terminar num lago, ou vai terminar em outro rio, né? Ele termina em outro rio, encontra outro, e aí forma um outro maior ainda, que é o que acontece ali com o rio Amazonas, né? O encontro do Rio Negro e dos Solimões, que formam ali o rio Amazonas, por isso que ele acaba sendo maior, é o que acontece ali. Os rios podem variar segundo a quantidade ou o volume de água, a sua vazão. Então, dependendo como ele se comporta ali, quais as suas características, a gente tem a variação, né, desse rio. Então, a variação do volume, então da quantidade de água presente ali, no período de um ano, vai ser chamado de volume fluvial. Então, conforme aquele rio se comporta, ele tem mais água ou menos água durante um ano, esse período é chamado de volume fluvial. Sempre que a gente fala de fluvial, nós estamos nos referindo a um rio. Fluvial remete a rio. A água das chuvas interfere, então, né, nesse regime do rio. Em épocas de seca, né, muitos desses rios vão ter o seu volume reduzido. E o contrário acontece, né, em épocas ali de umas estações bem chuvosas, onde as chuvas elas vêm de uma maneira intensa, o volume aumenta. Então, tanto seca quanto muita chuva causam problemas. A seca, ela vai causar problemas de abastecimento, problemas de energia elétrica,
que é o que está acontecendo nesse momento, né? A gente está agora em agosto de 2021 e a gente está tendo problemas em relação à distribuição de energia elétrica, né? Onde a gente tem ali essas fontes de energia elétrica, os rios eles não estão tendo o volume, a quantidade de água necessária para a geração de energia elétrica. Então, o valor das contas de energia acaba subindo porque não tem água suficiente ali para geração. Então, outras fontes de energia precisaram ser ativadas, as termoelétricas, né, que são mais caras. O governo está comprando energia dos países vizinhos para que não falte, não ocorra nenhum tipo de apagão. Então, a seca provoca problemas. Já as cheias, né, estações muito chuvosas, onde a chuva vem em volumes intensos, também provoca problemas. A vazão desses rios, quando o volume aumenta, vai ficar muito cheio o rio, vai provocar alagamentos, vai provocar outros problemas. Então, tanto um quanto outros extremos, eles provocam problemas. Então, aqui, ó, as partes de um rio, tá? A gente vai ver cada uma delas. A nascente, então o rio sempre vai nascer em uma área mais alta, daí ele vai descer, né? E os braços dele vão ser os afluentes, né? As partes do rio vão ser os afluentes. Aqui, ó, os afluentes do rio. Esse que vai estar no meio, o maior, vai ser sempre o rio principal. E os menores que vão se formar no entorno vão ser os seus afluentes. Aqui, onde ele termina, vai ser a foz ou a embocadura. E daí ele vai terminar ou em um outro rio, ou no oceano, no mar, num lago, ele vai terminar em algum outro local, algum outro corpo d'água. Rios perenes são os rios cujas águas não secam. Mesmo nos períodos de pouca precipitação, mesmo nos períodos de seca, ali, de pouca chuva, esses rios são importantes, né, em regiões de clima seco, árido, semiárido e principalmente para a agricultura. Então, são rios que, apesar das adversidades das condições climáticas ali, eles não vão secar. Então, rios perenes são aqueles que não secam, eles sempre vão, o volume vai aumentar ou vai diminuir, né, o volume vai variar, mas o rio não vai secar. E o outro tipo daí são os rios temporários ou intermitentes. São, né, os rios que secam em períodos com pouco ou nenhum volume de precipitação. Então, são rios que vão sumir, são leitos. Se a gente olhar, né, o rio ali em um período que não tem chuva, um período mais de seca, o leito do rio, que é por onde o rio passa, vai ser seco. A gente vai conseguir ver só pedras ali, pedregulhos, não vai ter água correndo. Então, os rios perenes não secam e os temporários, eles secam conforme a estação, conforme a condição climática. Caso a enchente, a vazante sejam decorrentes do degelo de montanhas, esse regime vai ser denominado, então, nival. Então, nival quer dizer que essa água veio de um degelo. Às vezes, podem ocorrer os dois casos em um mesmo rio. Por exemplo, o rio Amazonas, né? Então, o rio Amazonas, ele vem, então, do degelo, né, lá dos Andes peruanos. Então, ele tem um regime nival também. Então, aqui, ó, os rios perenes, são um rio perene, que ele não seca, ó. Aqui é o encontro, ó, dos Solimões com o Rio Negro, então aqui vai ser formado o rio Amazonas, é um rio que não vai secar. Já um rio intermitente, ó, ele vai secar, ó. Tudo isso aqui é o leito do rio. Aqui, em uma época de cheia, tá passando um rio, a gente consegue ver um rio. Porém, como tá numa época de baixa, de uma estiagem, é um filetezinho da água e o rio ele acaba sumindo. Os rios parecem as veias de um organismo. Umas maiores, outras menores, e uma supre a outra, então uma abastece a outra. E forma, então, uma interdependência. Então, um rio ele vai depender de outro, né? Como a gente viu, tem os seus afluentes ali. Então, os afluentes eles dependem daquele rio principal. No curso em direção à foz, então onde ele termina, os rios eles podem se encontrar e se unir. Nesse caso, um rio principal recebe as águas de outros rios, o que se forma então os afluentes, que é o que a gente viu na imagem antes lá. Existem dois tipos de foz. Então, a foz é onde o rio termina, lembrem disso. Foz ou desembocadura é onde o rio vai terminar.
Então, dois tipos de foz, que têm diferentes características. A foz pode ser em estuário, é quando a foz do rio ela abre largamente, existe um único canal de escoamento, então vai ser amplo, só que vai ser só um canal de escoamento por um único local que o rio vai estar terminando né, indo para outro lugar, ou então em delta, que é caracterizado pelo acúmulo de sedimentos na foz e criando vários canais. Então esse rio ele leva tanto sedimento que eles se acumulam, né, no final ali na foz e acaba abrindo vários canais. Lembrem que o Nilo, o rio Nilo, é bem conhecido pelo delta, o delta do rio Nilo. Lembrem disso. Então aqui, ó, em delta, ó, fica como se fosse realmente um leque, ó. Abre-se um leque com várias saídas, ó. Em estuário, então, ó, é uma desembocadura só, que o rio está terminando no mar aqui, ó. E mista, que pode acontecer dos dois jeitos também, mas as mais comuns são esses aqui, em delta e em estuário. No Brasil, a maioria acaba terminando em estuário aqui. Os rios formam uma rede fluvial, né? E a área drenada por um rio principal e seus afluentes é chamada de bacia hidrográfica. Então, a gente tem a rede hidrográfica, que é o conjunto dos rios de uma bacia. Então, aqui, ó, a rede vai ser só o conjunto dos rios, é o rio principal e os seus afluentes. E a bacia hidrográfica vai ser a rede hidrográfica e também a sua área de captação. Então, todo o entorno aqui. Lembrem que pode existir maior ou menor vazão, então esses rios vão aumentar ou diminuir. Então, a bacia hidrográfica pega toda essa área. E a rede são os rios, né? Com o rio principal, os afluentes, e a rede hidrográfica é toda a região. O curso de um rio apresenta características relacionadas às formas de relevo. Então, conforme for o relevo, o rio também vai seguir esse relevo e vai apresentar características. Os rios que cruzam áreas de planalto, lembrem do planalto, plano alto, áreas mais altas, costumam então ter quedas da água, né? Porque são áreas com desníveis. Então, lembrem que o rio ele vem do alto e ele desce. Então, numa área de planalto, esses desníveis vão ser maiores. São chamados então de rios de planalto. E são esses rios que acabam sendo aproveitados para a geração de energia elétrica, né? Porque essa queda da água, ela tem mais força para a geração da energia. Já os rios que percorrem áreas de planície não apresentam essas quedas da água, porque eles estão em áreas menos elevadas. Então, a gente não vê essas quedas, né? Essa força do rio, ele vai ser mais constante. Por isso, eles são mais utilizados na navegação, pesca, lazer no geral, e são os rios de planície. Então, rios de planalto e rios de planície levam em conta, então, o relevo, o tipo de relevo do local. E lembrando também que os rios, eles esculpem o relevo. Então, ao mesmo tempo que os rios, eles se encaixam no relevo, eles esculpem o relevo também. Então, é uma troca ali dos rios e do relevo. Então, o rio de planalto, ó, vai apresentar mais quedas, e o rio de planície, ele vai ser, então, mais constante, né? Vai ser, na planície, ele mesmo mais reto. E depois a gente tinha, lembram, os rios, os lagos e as geleiras, né? Então, os lagos primeiro. Os lagos, eles são originados pelo acúmulo de água em áreas mais baixas de um terreno. Essa água pode vir de outros rios, de fontes subterrâneas, então essa água flora ali, como não tem para onde vazar, ele vai formar um lago. O acúmulo de água de chuvas, derretimento de geleiras, né? Tudo isso pode formar lagos. A forma, a profundidade, a extensão desses lagos, ela vai variar. A maioria dos lagos apresenta uma saída de água. Então, vai ser aquele lago, mas ele ainda vai ter uma saída de água. E essa saída de água, então, vai acabar formando um rio. Em geral, nessas situações, as águas dos lagos elas vão ser doces, porque existe essa saída, essa troca ali. Então, a água ela não vai ficar parada, né, com aqueles minerais ali se acumulando. Existem, porém, os lagos fechados, que não apresentam, então, essa passagem, essa saída de água. As águas dos lagos fechados ficam com muitos sais minerais acumulados e elas acabam se tornando salgadas.
Lembrem que o solo, as rochas, elas têm esses minerais, então esses sais minerais eles vão trabalhar ali e como eles não vão conseguir sair para algum outro local eles vão acumular, então isso vai fazer com que a água ela fique mais salgada, apesar de não ser uma água do mar. Há também os lagos artificiais, que esses lagos eles são criados para atender alguma demanda, alguma necessidade do ser humano. Lagos de barragem, lá das hidrelétricas, açudes, então é cavado ali, né, aquele local, um açude, por exemplo, é cavado ali e a água da chuva vai acumular ali e vai fornecer aquela água para um tempo, para que aquela população ela possa se abastecer daquela água ali. Então, esses são os tipos de lago. Na maioria das vezes ele apresenta uma saída, né? Quando ele não tem, ele é um lago fechado, e o lago artificial é aquele criado para atender alguma necessidade do ser humano. Então aqui, ó, por exemplo, ó, esse apresenta uma saída, ó, esse aqui também, esse aqui já é um lago mais fechado. Então os lagos eles variam dessa forma. E as geleiras, né, que é outro tipo de água doce que a gente vai ter, outro tipo de água continental. São massas de gelo, então, ó, massas de gelo, né, um pedaço enorme de gelo ali, corpos grandes de gelo, formadas em regiões onde a queda da neve é superior ao degelo, então não dá tempo de derreter. São encontradas nas regiões de altitude elevada, então regiões mais frias, né, para que se mantenha então esse gelo, como picos de montanhas ou nas zonas polares. Nessas áreas, quando ocorre um aumento da temperatura em períodos mais quentes, o gelo descongela e dá origem a rios e lagos, né, como a gente viu já nos outros slides ali, nos outros pontos. Então, essa massa de gelo aqui, em um período mais quente, né, que exista um aumento da temperatura, ela vai começar a derreter e vai dar origem, então, aqui, ó, por exemplo, a lagos, né, vai descer a montanha ali, vai dar origem a um rio. Então, as geleiras, elas atuam dessa forma. E é isso, então, gente, para a nossa aula de hoje, em relação às águas continentais. Não deixem, então, de fazer as atividades, não deixem de revisar a aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pausem o vídeo, voltem o vídeo, escutem de novo. Façam as suas próprias pesquisas também, aproveitem, utilizem a internet, né, como modo de pesquisa para agregar um valor, né, para as aulas também. E nós nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!